Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena Eu sou a Adriana Schelliger. e você está aqui no DRI ao Quadrado. E hoje a gente vai falar sobre um linfoma que não é muito comum, que é considerado um linfoma mais raro, mas Uhum, que tem tido muitas mudanças no tratamento e no jeito que a gente estratifica risco desse linfoma nos isso, últimos anos. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre ele, que é o linfoma não Hodgkin da zona do manto, certo, Dri? isso. Um linfoma que ele, dentro de todos os linfomas B, que a gente sabe que a grande maioria dos linfomas não Hodgkin são de origem de células B, dentro desse enorme quantidade de patologias, nós temos um linfoma de células do manto que corresponde a 6 a 7% do total, ou seja, é uma doença rara. Tá? Cara, linfoma já E, não é uma doença hiperprevalente, né? exatamente, se a gente for pensar 6%. no que a gente tem de estatística, assim, só para dar um overview, quando a gente pensa em dados americanos, que tem um pouco mais de consistência, né? Os dados são atualizados lá na CEER, que é o Surveillance Epidemiology and Results, que é uma página, a gente pode até botar aqui depois embaixo, é uma página de epidemiologia americana, que tem dados muito maduros sobre todas as neoplasias malignas e também levando em consideração os dados de prevalência de doenças brasileiros, que são publicados a cada 2 anos pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Os linfomas não Hodgkin estão entre o nono, décimo, mais ou menos, patologia dentro de todas as neoplasias malignas, né? Ou seja, também não é um tumor comum. E dentro Exato. desses, aí 6%. 6%, o que deve dar assim, se a gente for calcular, em torno de 10 mil novos casos de linfoma, nós vamos ter aí 600, 700 linfomas de 600. células do manto, mais ou menos. Ou seja, é uma doença rara. Se a gente for ver câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de cólon, o linfoma é uma doença, o linfoma do manto é uma doença rara. E até por isso, né, Dri, que a gente demora um pouco para conseguir ter os resultados dos estudos. A gente tem alguns centros no mundo que são centros que fazem muita pesquisa de linfoma do manto, não é Uhum. todo lugar, né? Você vai conversar para, eu sou um grande especialista de linfoma do manto. Isso não é, porque, né, você vai ter quantos linfoma do manto para você atender aí Uhum, ao longo da sua carreira. uhum, Mas é um linfoma que eu acho que é interessante, assim, que eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas se referirem, e eu fiquei com isso na cabeça, né? Que é aquele linfoma que tem o pior dos dois mundos, né? Porque apesar dele ser um linfoma agressivo, e a gente entende que os linfomas agressivos costumam ter uma melhor resposta ao tratamento do que os uhum, linfomas indolentes, ele também tem uma alta taxa de recidiva ainda, né? uhum. É, Ela é e a considerado gente ainda uma tem, doença incurável, né? exato, e a gente tem dois linfomas dentro do linfoma do manto, né? Se a gente for Uhum, parar para pensar, a gente tem o linfoma do manto que tem um índice de proliferação que a gente mede por um marcador da imunistoquímica, que é o Ki67, baixo, e a gente tem o linfoma do uhum, manto que tem esse índice de proliferação mais alto. E eles uhum. têm respostas diferentes a tratamento também, sobrevida Isso. diferente, né, Dri? Inclusive, é importante você falar sobre o linfoma do manto, digamos assim, indolente, né? Indolente. Que ele tem características, inclusive, de hipermutação da cadeia pesada da imunoglobulina, presença ou não de SOX11, são características específicas dessa doença, e é uma doença que eventualmente se confunde muito com a leucemia linfocítica crônica, né? Que o doente tem baço aumentado, tem linfocitose, leucocitose, não tem tantos gânglios comprometidos, e se comporta de forma lenta, indolente, e que muitas vezes pode ser só acompanhado mesmo. Sim. E tem o outro linfoma, que é o linfoma clássico, né? Que tem até algumas variantes mais graves, que é o linfoma do manto clássico que a gente vê, que é o doente que frequentemente chega para a gente com doença muito avançada, infiltrando Muito doença disseminada.
doença não só nodal, que a gente chama, né, que é o comprometimento dos linfonodos, mas doença extranodal, infiltrando especialmente o trato gastrointestinal, a medula óssea, ou seja, é uma doença que já se apresenta muitas vezes como uma doença muito avançada. Né? Só para dar um parênteses aqui, a gente tem um podcast que é sobre linfomas, então classificação dos Uhum. linfomas, o que são os linfomas. Então, talvez valha a pena voltar lá naquele podcast, dar uma ouvida nele para depois seguir nesse aqui Entender para um pouco lembrar mais. É, algumas coisas, exato. né? Uhum. O que eu acho que é interessante do linfoma do manto, primeiro é isso, essa ideia de que a gente tem dois linfomas em um, né? Então a gente pode ter duas doenças muito diferentes. Uhum. E uma coisa que duas coisas, né? Uma que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que a gente sempre dá um bate-papo, né, Dri? Que é a gente não sabia da existência do linfoma, né? A gente Isso. não subclassificava o linfoma do Uhum. manto até recentemente, Uhum. e ultimamente a gente tem classificado melhor o risco a partir de análises moleculares, ou seja, né, de mutações genéticas que a gente Uhum. descobriu nesse linfoma e que tem melhorado como a gente entende o risco dele, né, de ser um linfoma mais difícil ou mais fácil da gente tratar. Não é isso, Uhum. Dri? E Isso. O que que aí a essa. gente tem que ler? A gente leva em consideração, como você falou, índice proliferativo, que é visto pelo KM67, o tipo de célula do linfoma do Isso. manto, porque Se é tem plástico, se não é. características clássicas, que é o mais comum nodular, tem a variante blastoide, tem a variante pleomórfica, que são doenças Neomórfico. muito agressivas, tem a presença ou não de mutações, como por exemplo do P53, que a gente sabe Que que é tem um terrível. prognóstico muito ruim, que hoje já está sendo pensado de uma forma distinta na hora de tratar o doente. E aí a gente vai avaliando todas essas características para ver como é complexo, é uma doença complexa e desafiadora, porque além da apresentação, a gente vai ter que ver como é a característica do doente que tem o Uhum. linfoma, né? Se ele é jovem, se ele não é jovem, se ele tem comorbidade, se não tem comorbidade, que aí a gente vai definir essas características para conduzir o tratamento. Não, e até se ele vai necessitar de tratamento ou não, né, Dri? Porque era isso que a gente estava falando antes. Como na LLC, no linfoma folicular, por exemplo, o paciente Uhum, que tem um manto que a gente chama, entre aspas, de indolente, né? Mas que tem um manto indolente, KM7 baixo, não tem sintoma B, não tem grandes massas, às vezes tem uma pequena linfostose, a gente não necessariamente inicia uhum, tratamento. isso. Isso não vale só para o paciente na hora que ele está no primeiro tratamento, né? O paciente que Ah, sim, tratou e a doença claro. voltou, muitas vezes você opta Exato. por esperar e É, falar, não, agora não é a hora de tratar, a gente pode tratar isso uhum, mais para frente, né? isso. É, então a E gente tem aí que pensar nessas características todas, né? o tratamento é que foi realmente extraordinária a evolução nos últimos, talvez últimos 10 anos, claro, porque eu acho É, que se a gente pensar em algumas características que são muito importantes, marcos, no meu modo de pensar em termos do linfoma do manto. Primeiro, a caracterização como uma doença distinta através da classificação que a gente chama real, é, que já tem alguns anos, mas até então não tinha essa classificação, denominação de linfoma de células do manto. Essa foi a primeira coisa importante. A segunda, no meu ponto de vista, é a introdução dos anti-CD20, o do rituximab, rituximab, que é um divisor de 15, águas, né? 15 anos atrás, talvez, Isso. É um divisor de águas que no mudou, tratamento do linfoma de células do manto. e eu acho que também não é só que ele mudou o tratamento, né, Dri? Mudou como a gente pensa a doença também, né? Isso, E como a exatamente. gente passou a pensar outros tratamentos. Uhum. E depois o transplante de medula, que passou a ser incorporado no tratamento, especialmente os doentes que são jovens, que são fit para o transplante, que não tinham características de mau prognóstico, enfim, que eram doentes que a gente pensava assim, vamos tratá-lo mais intensamente. Inclusive, o linfoma de células do manto, até pouco tempo, junto com os linfomas T periféricos, que é classificado como SOE, eram as Uhum. doenças cujo transplante de medula óssea autólogo, ou seja, da própria pessoa, fazia parte do tratamento de primeira linha. Primeira linha. Né? E o que mudou foi que vários estudos vêm sendo
testados, primeiro, depois que se incorporou o rituximab, depois que se incorporou o transplante O autólogo, transplante. se incorporou a manutenção, que é um conceito interessante que veio lá das leucemias agudas, principalmente as pediátricas, né? De fazer manutenção desse paciente, que era com rituximab também. É lembrar só que a manutenção é depois que o doente atinge algum grau de resposta, né? Sim, sim, A claro. melhor resposta que a gente puder ter. Hoje a gente Uhum. até tem algumas avaliações de DRM, mas que ainda são muito Isso. incipientes para a gente Só dizer que explicando o que é nas DRM. sim, que é doença residual mensurável, ou seja, é a pequena fração de doença que a gente, a menor fração de doença que a gente consegue enxergar, né? A Uhum, gente chama de DRM, a gente pode avaliar DRM por vários métodos, uhum. não existe um método só, e também a gente ainda, para o manto, ainda não está assim, eu uso isso na minha prática Não, clínica, não. mudo o Na tratamento, prática clínica, não. a gente ainda está tentando entender se a doença residual mensurável ainda vai permear o tratamento de fato, enfim. Mas a gente entender que a gente tem alguma melhor resposta que a gente tiver com a primeira fase do tratamento e a manutenção é o que mantém o doente naquela Em remissão. remissão. Isso. Algumas manutenções têm tempos diferentes, enfim, mas Uhum. essa manutenção aqui é com o rituximab, 3, 2 anos, tem uma discussão aí, né, Adri? Isso. Essa discussão é Mas interessante. Queria fazer justamente uma pontuação nesse aspecto. A manutenção que teve um impacto maior foi quando o grupo francês incorporou o rituximab por 3 anos. uhum, E essa manutenção, que parecia ser interessante, ter ganho de sobrevida global, ela mais ou menos foi questionada recentemente. E o grande problema dessa manutenção é a imunossupressão que a gente causa nos pacientes. O paciente fez um transplante autólogo de um linfoma de células do manto avançado, fazendo manutenção com rituximab a cada 2 ou 3 meses, também varia o intervalo, e muitas vezes a gente não consegue vacinar os nossos pacientes, ou seja, os pacientes ficam sujeitos a infecções ou reinfecções de doenças que a gente não consegue controlar. Então, isso sempre para mim foi um ponto negativo dessa manutenção, entendeu? Era a dificuldade de vacinar os nossos doentes, porque a gente sabe que o doente que vai a um transplante autólogo, depois de 6 meses a um ano, precisa reiniciar a sua vacinação, e o e usando doente o em uso, rituximab não. o paciente não vai ter uma resposta imune adequada, e isso começou a ficar complexo, principalmente na pandemia, né? Né? E aí, só lembrando uma coisa, que não são só os doentes que vão para transplante que poderiam fazer manutenção, né, Dri? Mesmo aqueles que não eram fit para transplante, também teriam benefício de receber a manutenção. E aí a gente Uhum. tem algumas mudanças agora, né? Talvez uma primeira mudança, já que a gente já está falando da manutenção, é Hum. num estudo que não é um estudo gigante, se você for pensar em outras doenças, mas é um estudo grande para o manto, né? 650 pacientes, que viu que você fazendo manutenção, né, usando rituximab de manutenção, fazer o transplante ou não, não faria diferença na sobrevida global, não é isso, Dri? Exatamente. Que é Uhum. o estudo EA 4151, né? Uhum. E ficou aí essa coisa de, tá bom, será que a É. gente deve transplantar os pacientes? Será que a gente não deve? Então, talvez a gente deva, né, excluir o transplante, porque a gente diminui efeito colateral, diminui imunossupressão e manter a manutenção com o rituximab. Ainda eu acho que a gente está nesse momento de discussão de como que a gente muda, porque também tem isso, né, Dri? Toda vez que a gente já está numa caminhada, É. já estamos nessa caminhada agora, faz 15 anos que nós estamos nessa caminhada, Uhum. fazendo quimioterapia com rituximab, fazendo manutenção, transplantando, o que dá para transplantar e tal. Aí vem uma ideia nova. E aí, como que a Isso. gente incorpora, né, no Exatamente. meio da nossa caminhada, essa coisa nova aí que está É. vindo? Então, é E para não fazer só transplante? É para fazer isso, transplante. não só isso, como outras drogas foram incorporadas dentro do Exato. protocolo, né? Então, tipo, foram testadas estratégias de incorporação de novas drogas, como, por exemplo, os inibidores de BTK, que eram, estão aprovados já, os 3 que estão aprovados, chamados inibidores de BTK,
covalente de primeira e segunda geração, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, para linfoma de células do manto recidivado, a estratégia de trazer mais precocemente essa droga na primeira linha foi testada, e foi testada em mais de um estudo. Primeiro foi o estudo, foi o SHINE, que foi em pacientes que não eram elegíveis para transplante, e a pergunta é: será que se eu juntar imunoquimioterapia com o inibidor de BTK, eu vou ter um resultado melhor? O estudo, eu até participei no INCA desse estudo, é um estudo que tem uma toxicidade muito alta, e aí, eventualmente, o resultado não teve ganho de sobrevida global, que a gente sabe que é muito importante, e incorporar uma droga que vai aumentar o custo e aumentar a toxicidade num paciente que não é elegível e que é um paciente idoso. Ficou difícil de propor isso como um protocolo, mas é interessante você pensar que você possa trazer um pouco mais precoce os inibidores de BTK. Aí depois teve um estudo com semelhante, só que com a acalabrutinib. Acalabrutinib. Acalabrutinib, que é de segunda geração, que teoricamente tem menos toxicidade cardiológica. E aí, o que eu achei interessante desse estudo foi duas coisas. O estudo chamado ECHO, que é muito parecido com o SHINE, que é do mesmo investigador principal, que tem duas Até porque características. são poucos, né, Dri, que escrevem os estudos de Exato. manto, as coisas são sempre meio das mesmas É, pessoas, né? o autor principal é o Dr. Michael Wang, que é do MD Anderson, que ele só faz linfoma de células do manto, etc. Agora, é interessante, a grande maioria dos doentes do ECHO são da Europa, não são dos Estados Não Unidos. são, Né? é Isso é uma coisa bioconsórcio, interessante. né? Juntou um monte de gente lá. E tem mais uma coisa interessante. Eles, como era um estudo que a gente chama randomizado duplo cego, ou seja, nem o investigador e nem o centro sabia quem estava recebendo a droga ou não, teoricamente, né? Porque a gente sabe que existe alguma toxicidade. Se o doente progredisse no braço sem o acalabrutinib, ele podia fazer crossover. Ou seja, ele, na Passar a sequência, na tomar. progressão, ele ia receber a droga que é o padrão, é usar o inibidor de BTK na segunda linha. Muito bem. Esse protocolo foi aprovado, o FDA aprovou como opção de tratamento para a primeira linha. Só que tem outros estudos que foram estudados só do inibidor de BTK e o anti-CD20, seja o ibrutinib com Ritux ou a Cala com Ritux, em Uhum. primeira linha, no paciente igual. Então, assim, aí ficam alguns questionamentos. Será que realmente a gente precisa de quimioterapia nesses Então, pacientes? Hã? né? É isso, né? Será que a gente realmente precisa fazer quimioterapia? E a gente, para uma proporção desses mantos, a gente vai seguir fazendo quimioterapia por enquanto, né, Dri? Tem. Então, Ah, assim, sim, é isso. claro. Para aquele manto jovem, agressivo, cheio de doença, Ki-67 alto, a gente faz quimioterapia agressiva. A gente não Tem, faz tem. quimioterapia boazinha, né? Não, não. Tanto Não, a é gente que faz. o estudo Triangle, ele testou isso. Será que a gente pode incorporar a imunoquimioterapia ao inibidor de Ah, o BTK inibidor. naquele doente que é elegível para o transplante? Essa foi uma pergunta. A outra pergunta é: precisa do transplante? Exato, essa pergunta de novo, né? Dois Exato. estudos questionando o preciso do transplante, né? É, e alguns estudos já mostrando, né, que talvez você tenha a mesma, que a sobrevida global vai ser a mesma com e sem transplante, né? Exatamente. Então, tem até um estudo publicado no JCO, acho que 22, do Hum. Dr. Martin, que avaliou um monte de pacientes, mais de 1.000 pacientes, e Uhum. viu que com transplante, sem transplante, é um estudo de registro, né? Viu que Hum. com transplante, sem transplante, os pacientes vivem a mesma coisa, né? Então, Uhum. talvez essa toxicidade do transplante, de fato, seja alguma coisa que agora a gente precisa virar uma chave, né? Exatamente. E ele também viu que a manutenção talvez seja a parte que mais faz diferença, porque ele avaliou R-Benda e R-Shop com a mesmíssima resposta, desde que Uhum. faça a manutenção. E com pior resposta se você não fizer a manutenção. E aí o Triangle
mostrando para a gente que os inibidores de BTK podem vir para linhas mais precoces, né, Dri? Exatamente, exatamente. Então, olha só, quanta coisa mudou nos últimos anos. Incorporamos o anti-CD20, incorporamos o transplante de medula, incorporamos na estratificação de risco Melhor, KI67, origem celular, pesquisa de mutações, TP53. mutações genéticas de risco. Aí depois traz os inibidores de BTK na segunda linha, traz os inibidores de BTK para a primeira linha Para a primeira e linha. põe Tira o e tira transplante, transplante. Ou seja, é mudou extraordinário, muita porque, coisa. primeiro, e aí eu queria sempre falar uma coisa que eu acho que é fundamental. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração: tudo isso em cenário de pesquisa clínica. Não dá para a gente mudar um tratamento que não seja testado num cenário muito controlado. Os estudos clínicos, muitas vezes, eles têm falhas, têm o que a gente chama de vieses, tem talvez algumas questões que são questionáveis, mas não interessa. Se a gente não testar num cenário de pesquisa, a gente não pode dizer que aquele tratamento é melhor ou pior, é o padrão ou tudo. Então, isso são coisas que nos últimos anos trouxeram não só isso, como oportunidade para os nossos doentes. Sim. Né? Quando a gente fala em pesquisa clínica, eventualmente você está dando a oportunidade para um doente do SUS, por exemplo, de até fazer o rituximab que a gente não tem no SUS. E eu ia chegar lá. E a gente está Isso. falando tudo isso, dessas mudanças todas, mas essas mudanças todas valem, no máximo, exagerando, para 30% da população brasileira. Exatamente. Porque os outros 30 eu acho até 70, que é muito. Eu acho que é os outros menos até 70, do que isso. 75% da Isso. população Uhum. não tem acesso a nada disso que a gente falou, porque não vai ter acesso a rituximab, muitas Exato. vezes, a não ser Uhum. que você esteja muito acostumado com aquela malemolência ali que você consegue pedir numa PAC, dizendo que é o linfoma CD20 e tal, é, porque a gente não tem liberação no SUS, né, Exatamente. de rituximab para outros linfomas que não seja difuso, e agora Uhum. LLC, né, Dri? É, e a Exato. gente não vai fazer manutenção também, porque é uma coisa que você não consegue justificar dentro de uma PAC, que é né, o que paga o tratamento no SUS. Então, todas essas mudanças que a gente está conversando aqui, a gente está conversando a respeito de uma parcela da população que tem acesso às Uhum. novas drogas, às novas combinações, à manutenção e ao próprio rituximab, que é uma droga que tem 15 anos, né? Exatamente. A gente estava num evento recente e aí estava sentada uma médica aqui de São Paulo que trabalha no Santa Marcelina comigo, que é o Hospital do SUS, né? E ela faz bastante linfoma lá, faz um ambulatório de linfomas especificamente lá. E aí eu falei assim para ela: e aí, vai mudar a sua prática clínica? Ela falou: nada. É. Porque era justamente uma discussão: põe transplante, tira o transplante, põe o É. brutinib, tira o brutinib, acala o brutinib e tal. Vai mudar, não vai mudar. Né? E aí, no Uhum. outro lado, a gente já sabe que esses inibidores de BTK, usando eles em outras linhas, tem muito benefício, né? Eu tenho um paciente que Uhum. está na sexta linha de tratamento Uhum. de um manto, e quando daí eu finalmente consegui pedir o ibrutinib, porque daí veio em bula e tal, ele já tinha feito tudo que você pode imaginar, com manutenção, sem manutenção, manutenção 20 vezes, tinha uma imunodeficiência de imunoglobulina, né, gigante, tinha infecção toda hora, porque já tinha tomado rituximab 1 milhão de vezes, começou a tomar ibrutinib, ele sempre manteve uma resposta parcial, mas ele ficou tão bem do linfoma do manto que 7, 8 anos depois, acho que 8 anos depois que a gente começou o ibrutinib, talvez 7, ele faleceu de outra coisa, Uhum. porque ele já tinha uma idade avançada, já tinha feito muitos tratamentos e tal, foi ter uma outra questão, e aí acabou que, né, do linfoma ele ficou muito bem durante muito tempo. Uhum. E aí, E né, é difícil, né, Dri, porque a gente aqui no Brasil fica nessa isso. divisão aí, né? Tudo que a gente Não, discute e a vale gente para está poucas. passando, assim, nós estamos num momento ainda inovador. Nós estamos incorporando duas drogas orais na falha, que são os inibidores de BTK, que no caso é o ibrutinib, com o venetoclax, que é um anti-BCL2, eles têm mecanismos de ação distintos, as duas drogas orais, para tratar um linfoma após uma primeira linha de tratamento.
Ou seja, mais uma opção de tratamento que a gente tem para os nossos pacientes, que a gente sabe que, como você falou, é reservado para uma população pequena desses pacientes. Se a gente for pensar, o número de pacientes tratados com novas opções, ele é muito pequeno, porque a gente está falando de uma doença rara, na falha, e que muitas vezes a gente não consegue dar suporte para esse paciente porque não tem acesso. Isso é uma coisa importante. E ainda por cima, nesse novo cenário, a gente agora está falando de um cenário, nós tivemos, além da incorporação dos inibidores de BTK de primeira linha, de primeira geração, de segunda geração, que são os covalentes, que são de ligação irreversível na tirosina quinase, nós tivemos a incorporação agora, num protocolo, que também é do mesmo autor dos estudos de primeira linha, do Dr. Michael Wang, que é o simpático, que é a combinação de ibrutinib com o venetoclax, e agora nós estamos aguardando a precificação de uma terapia celular, que é o Brexucel, que é, Braxocel. uma terapia de CAR-T Cara, da Kite Gilead, que já está aprovado no Brasil, mas ainda não tem preço, ou seja, não está disponível, né? Então, isso são coisas mais complexas. Mas para a gente, digamos assim, ter uma mas, perspectiva do mas, quanto que a gente avançou. exato. Mesmo a gente ainda não tendo essa droga disponível, o quanto que a gente mudou nesses É, últimos 10 anos, aquilo uma que eu falei, doença né? que Como a gente era pensa a doença. exato, e assim, era uma opção. Sinto muito, não conseguimos resolver na primeira linha, tudo vai ser paliativo depois. E Não, da e era nossa isso, com uma perspectiva sobrevida agora, horrível, né, Dri? horrível, né? Uma sobrevida Só que a horrível gente está era falando antes. agora de perspectivas de tempo para um próximo tratamento mais alongado, menos tempo, mais tempo para o paciente para ter um outro tratamento. Isso tudo impacta na qualidade de vida do paciente, né? E Com fora certeza. aquela que a gente ainda não tem aqui, bispecífico, anticorpo monoclonal conjugado. Tem tanta coisa para chegar para Tem. a linfoma do manto que é extraordinário. É uma E, patologia que me desafia, mas me encanta muito. e outra, quando a gente fica falando, né, de falar o preço, colocar na primeira linha, quanto vai custar, a gente esquece de fazer uma conta que em muitos lugares do mundo é feita ativamente, que é assim, tá bom, quanto vai custar eu colocar o IBTK na primeira linha? Vamos supor que seja IBTK, tá? Sim. Não estamos nem falando de combinação, nem nada. IBTK. Na Uhum. primeira linha. Quanto vai custar? Ah, vai custar tanto. Quanto que custa, quanto que volta desse dinheiro quando eu jogo o paciente de volta no mercado de trabalho? Essa que é a pergunta mais importante. Ainda mais os pacientes jovens. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro que eu tive uma paciente é, é, que eu tratei no linfoma do manto convencional. Fizemos imunoquimioterapia, ela fez o transplante, seguiu na manutenção, terminou a manutenção, ficou ótima. Um ano depois a doença recidivou. E foi quando? Fevereiro de 2020, depois do Pré-pandemia. carnaval, o início da primeira semana da pandemia. Eu me lembro que eu fiz uma apresentação que mostrava assim a foto do Parque do Flamengo com aquele carnaval lotado, prestes para bombar a pandemia, e a paciente morava ali pertinho. E ela começou o ibrutinib e tem uma resposta extraordinária. Ela era uma paciente absolutamente fit, fazia atividade física, era professora de vôlei, uma pessoa assim fisicamente muito ativa e para ela a qualidade de vida era ela manter a vida dela normal. E aí ela se mudou para o sítio dela para ficar longe da pandemia e ficou um ano lá, morando lá, e muito bem com a E tomando medicação, o Brutinib, muito obrigada, né? muito bem tomando medicamento oral, blá, 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 blá. Só que aí a doença recidivou no meio da pandemia. E nós não tínhamos nada naquela época de opção. Foi-se tentada levar ela para Israel quando estava começando o CAR-T naquela época, mas não conseguimos liberá-la doente para viajar para um país porque ela não Por causa da era pandemia. vacinada, não tinha vacina. Ou seja,
o cenário mais catastrófico possível. Hoje, pensando nessa novas opções, ela obviamente teria um resultado diferente, tratando seja com a combinação de ibrutinib com venetoclax, ou uma outra linha no momento que precisar fazer uma opção de um estudo clínico. Na época a gente não tinha estudo clínico, porque os estudos clínicos tinham sido colocados on hold, que a gente chama, tinham todos sido suspensos. Não tem estudo clínico durante a pandemia. Então, foi uma tragédia, né? Enfim, essa pandemia terminou, mas ela ficou deixando muitas cicatrizes, Muitas. né? Principalmente para a gente que lidou com esses doentes tão graves e tão com necessidade tão não atendida, mas ao mesmo tempo, hoje a gente vê que é assim que é a ciência, né? Que a gente vai mudando, os estudos clínicos vão chegando, os bons resultados vão sendo incorporados, as drogas vão chegando para os nossos pacientes, com acesso, sem acesso, enfim. E que até a pandemia ensinou um monte de coisas para a gente em relação a isso, né, Adri? Uhum. Em relação à vacinação, em relação a como a gente faz pesquisa clínica, em relação à Exato. velocidade que a gente consegue, né, ter certas respostas. Sim, Então, eu, eu acho que a gente mudou muito, né? O linfoma do manto mudou muito. Mas um recado que eu acho que é legal é assim, não foi só o linfoma do manto que mudou muito. não, Então, se não, o claro, a linfoma gente do está manto não é o falando seu caso, especificamente de um tipo de linfoma, né? mas assim, o tratamento oncológico no geral mudou Uhum, muito, e o uhum. oncohematológico nos últimos 10 anos mudou muito, muito. Muito, 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 muito. muito, né? A gente mudou muito, muito no mieloma, a gente mudou muito, e a gente mudou muito, muito em doenças como o linfoma do manto, que a gente não via perspectiva, né? Que a gente fazia um Isso, diagnóstico, queria chorar. Em leucemia aguda, que a gente fazia um essa é diagnóstico, meio queria aguda. chorar também. Então, Uhum. a gente já fez alguns podcasts falando sobre essas mudanças, mas eu não me canso de dizer, as coisas mudaram muito. E Isso. a perspectiva é que elas sigam mudando, Sim, com né? certeza. A Então, a gente. gente dar mais 5 anos para um paciente, então antes eu dava 1 ano e meio para o paciente, agora eu dou 5, Uhum, faz diferença, porque são 5 anos de pesquisa clínica e talvez sejam 4 drogas diferentes que entrem aí para uhum, mudar a perspectiva da próxima linha de tratamento, né, Adri? com certeza. E aí, reforçando aquilo que a gente falou no início, e que eu sempre vou trazer. A pesquisa clínica é a forma de eu dar acesso ao meu paciente, é a forma de que a gente possa trazer para a perspectiva presente um futuro que talvez ele não tivesse se não fosse através da pesquisa clínica, que eventualmente a gente não vai oferecer para todo mundo a oportunidade de novos tratamentos, porque a gente sabe das dificuldades da incorporação de novas drogas, mas isso não quer dizer que a gente não deva continuar lutando. Nós tivemos recentemente, foi ano passado, uma tentativa de incorporar o ibrutinib no SUS para LLC, por exemplo. Não foi bem sucedido, eu acho que vai ser tentado novamente. A gente tem que através das consultas públicas, que a gente já falou aqui também, que é uma coisa muito importante, que é a participação da sociedade médica, civil, etc., para que a gente possa dizer sim, nós precisamos que essas drogas cheguem para todos. Isso Exato. é fundamental e a E gente sabe que não não tenha vai medo da conseguir pesquisa sempre, né? clínica. Mas Não, é. Eu acho que assim, não tenha medo da pesquisa clínica. Então, se o seu médico indicou para você procurar um centro e ver se você tem possibilidade de participar de uma pesquisa clínica, é porque ele tem certeza que esta é a melhor opção, isso. né? Aí E eu você vai queria participar de deixar uma pesquisa segura. isso. Deixar aqui um recado. Tanto eu quanto o Dri em São Paulo fazemos pesquisa clínica. Se vocês têm interesse de saber, a gente muitas vezes não pode divulgar por umas questões de segurança, mas nós podemos fazer um contato e dizer: olha, sim, no Tem ou seu não caso eu tem? tenho uma pesquisa. Não, eu não tenho, mas a Adri lá em São Paulo tem. Procura, se informa, entra em contato com a Abrale, com as sociedades médicas para saber. No meu caso, eu tenho alguma opção? Às vezes a gente consegue fazer a diferença naquele momento, né? Isso aí.
E às vezes parece que aqui demora para as coisas chegarem, acontecerem, e elas demoram mais do que em outros lugares. Mas a gente tem que lembrar também que cada país tem a sua característica, né? Uhum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as coisas andam rápido e tem um monte de incorporação, e estudos de fase 2 já incorpora, né, Dri? E às vezes tem Isso, incorporações de urgência, o FDA libera, mas o sistema de saúde americano é muito diferente do nosso completamente, sistema de saúde. A gente se completamente. parece muito mais com a Europa nesse ponto do que com Sim. os Estados Unidos. Então, eu não vou Uhum. esquecer nunca que nos últimos 5 anos teve 7 incorporações novas de drogas para leucemia mieloide aguda nos Estados Unidos, que a gente não teve aqui no Brasil. É, Mas não é porque a gente é ruim, a gente não é acelerado, a gente não faz as coisas direito. É porque o nosso sistema de saúde é diferente, com com certeza. nuances que Uhum. merecem ser levadas em conta quando a Uhum. gente vai incorporar uma nova droga, né? Claro, óbvio. Então, por isso que Então é é isso. Ah, importante ficar atento para saber. Tem estudo clínico, no tem meu nova droga? centro, que às vezes nem é o meu centro, tem outros centros no Rio de Janeiro que a gente pode indicar. Não, não, eu não tenho, mas o meu colega lá no outro centro tem. Vá Hoje procurar. aconteceu isso. Aham. Uma médica que é geriatra, na verdade ela é paliativista, me mandou uma mensagem falando: ah, tem uma conhecida que está com linfoma assim, 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 e falaram para ela que tem pesquisa clínica assim, assim, assim. Eu falei: olha, eu não tenho, mas vou te dar o telefone de quem talvez tenha. E Uhum. passei o contato, entendeu? Então é isso, assim, né? A pesquisa clínica está Claro. aí para ser usada e para entender que é importante. Perfeito. E é isso aí que são as atualizações do manto, né, Dri? Isso. Ou seja, muita novidade, novas perspectivas, a possibilidade da gente garantir qualidade de vida, uma sobrevida maior, com maiores tempos sem tratamento. É uma doença que ainda é incurável, mas ainda assim, isso não significa que a gente não tenha opção terapêutica. O fato de uma doença ser incurável não quer dizer que não tenha tratamento. Se não fosse assim, você não tratava diabetes, não tratava insuficiência Hipertensão, renal, hipertensão e muitas outras doenças que colesterol também são alto, incuráveis e que a gente trata. Então, obviamente que é uma doença oncológica, oncohematológica, grave às vezes, menos grave da outra vez, e ainda assim a gente tem muitas novas opções que trouxeram benefícios claros para essa doença e que a gente continua aguardando novos resultados, novos segmentos dos estudos, para que a gente possa lutar para que todos os nossos pacientes possam fazer o mesmo tratamento. Não é isso? exato, Dri. Então, Então, muito tá. obrigada por vocês estarem aqui com a gente de novo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.